Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje o tema novamente será transplante renal, mas um foco agora no pós-transplante. Tudo que vocês precisam entender um pouquinho sobre os cuidados, as complicações, os riscos, benefícios sobre o pós-transplante. Então, na última live conversamos sobre o pré-transplante, que está gravada na live, e na live de hoje vamos falar então sobre o pós-transplante com uma convidada mais que especial, que é a doutora Ellen Siqueira, e ela, logo mais daqui, ela vai poder se apresentar para vocês. Então, vamos começar aí pontualmente às 8 horas. Sejam todos novamente muito bem-vindos a mais uma live semanal a respeito agora de pós-transplante. Quem tiver dúvidas, coloca lá embaixo, coloca na caixinha, na interrogação, que mais para frente a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, inclusive as dúvidas que vocês possam ter sobre o pré-transplante, mas a conversa hoje, o foco será sobre o pós-transplante. Medicamento, dá para tirar medicamento, não dá para tirar medicamento, quanto tempo dura um transplante, tem doador, tem diferença doador vivo, falecido, tem diferença, tem risco de ter câncer, não, tudo isso são dúvidas extremamente comuns dos pacientes e a ideia será conversar sobre isso. Então, quem tiver dúvidas, coloca lá embaixo, na interrogação, para a gente poder depois abrir, mais para o final da live, para tirar as dúvidas de vocês. E quem puder, e quem conhecer pacientes que tenham, possam se beneficiar sobre essa live, manda aqui o aviãozinho para outras pessoas poderem participar da live também. Letícia, aqui a Letícia. Vem cá, vem falar oi pro pessoal. E você vai dormir. Fala oi pro pessoal. Oi. Fala boa noite. Boa noite. Ellen, você tem que mandar o pedido para participar da live, eu vi. Ó, papai vai fazer live agora, tá? Fala tchau. Tchau. Boa Oi, noite. pessoal. Você também vai falar oi? Também? Sim. Não, mas você tá sem roupa, cara. Não, dá controle de ar-condicionado. Fala oi, peladão. Oi, pessoal. Fala tchau, boa noite. Bom dia, tchau. Então é isso aí. Pessoal, vamos lá. A Ellie mandou aqui, deixa eu ver aqui. Senão, não vai dar certo. Vamos ver, Ellen. Já mandei para você. Deixa eu... Aqui. Oi, Ellen. Oi, boa noite. Me escuta bem? Escuto, ótimo. Boa noite. Obrigado novamente aí por sempre... Deixa eu acertar aqui minha câmera. Participar. Obrigado aí sempre por aceitar o convite nessa sua vida tão corrida. Obrigado de verdade. A viu? criançada tá aí, né, Koga? A vida de pai, mãe não é difícil, não é fácil, né? A Lívia tá voltando da academia. Tá na academia, tá voltando. Aí tá com as babás, acabou de tomar banho. E aí, agora... As minhas estão aqui tomando banho, eu já tranquei a porta e agora eu tenho uma cachorrinha também. Aí o negócio tá uma bagunça. Que legal, deve estar fazendo xixi pra tudo quanto é lado. Ai, nem me fala. Mas, Ellen, ó, mas obrigado. Queria depois que você já apresentasse, mas ó, pessoal, a Ellen, ela vai falar o que ela faz hoje. Eu só conheço a Ellen da época do lado negro da vida dela, onde ela fez residência comigo. Uma pessoa extremamente querida, competente, uma baita de uma parceira. E se apresenta, por favor, para as pessoas aí que não conhecem você, não sabem o que você faz, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Ellen, eu sou nefrologista aqui em Brasília e eu coordeno 2 programas de transplante aqui. Um do SUS, né, onde eu tenho o maior volume de transplante renal, e a gente tem outros transplantes também, como fígado, coração, medula, córnea, e do hospital privado, em que, por enquanto, a gente está começando o programa, que ainda estão fazendo transplante intervivos, né, com doador vivo aí somente renal. Legal. E sou nefrologista de ambulatório, faço de tudo um pouco, faço biópsia, diálise, agudos, e a vida, né, Koga? Mas vem cá, fala, você é da sociedade também aí, né? Isso, e eu estou no departamento de IRA, né? Agora eu sou membro, tenho a honra de ser membro com tantos ilustres do departamento de insuficiência renal aguda, em que a gente está discutindo vários assuntos importantes para regularização
da diálise nos hospitais e de todo o enfoque da diálise quando o paciente tem uma perda abrupta da função renal, né? Vocês verem como a Ellen é extremamente ocupada, ela é extremamente engajada, ela vira e mexe, está lá na Câmara dos Deputados falando, tentando melhorar a vida do paciente renal crônico, tanto dialítico quanto conservador, e ela vive e respira a questão do transplante. E aí o foco, Ellen, que a gente combinou, a gente falar um pouquinho sobre o pós-transplante. Acho que a gente sempre focou muito no pré-transplante, mas acho que muita gente tem muitas dúvidas sobre o pós-transplante. Quais cuidados podem ter? Como é que é esse primeiro ano, que é um ano um pouco mais conturbado? É uma cura? É um tratamento? Quanto tempo dura um rim? Tem diferença do doador? Minha creatina... Vira e mexe, você uma pergunta. Minha creatinina não cai. Transplantei, minha creatina está em 1,8, 2. É normal? Quanto cai? Não cai? O que é o CMV? O que é o citomegalovírus? Remédio dá para tirar? Dá para suspender? Então, tem vários assuntos que eu quero abordar com você para a gente poder explicar isso. E, pessoal, quem tiver dúvidas, coloca lá embaixo no balãozinho, que daí mais no final da live aí a gente abre as dúvidas de vocês para tirar, poder interagir e tentar ajudar em algo particular de vocês. Aí, se você tiver alguma dúvida sobre o pré-transplante, a gente fala. Ellen, primeira coisa que eu quero saber de você, paciente que está fazendo diálise, você é a favor que ele transplante? Não. E por quê? Essa pergunta é bacana, porque como eu estou à frente de uma clínica de hemodiálise, vira e mexe tem essas questões, né? Que a maioria dos pacientes ficam, quando eles vão para a diálise, parece que eles se sentem abandonados naquela terapia, né? E eu sou uma das pessoas, eu e meu sócio, meu parceiro Luiz, a gente é um dos que levantamos a bandeira do transplante, né? Eu falo de transplante para todo mundo, Koga. Eu não julgo assim, você não, você sim, não. Todo mundo, pelo menos, tem que saber que existe essa alternativa de tratamento. Se você não tem teto para transplante, se você está com um problema de saúde que ainda não é possível fazer o transplante, isso pode ser analisado depois, mas você precisa saber que existe o transplante, que o transplante, na maioria das vezes, sendo idoso, diabético, jovem, adulto, qualquer etiologia da doença renal, ainda é a alternativa de tratamento que confere a melhor sobrevida, a melhor qualidade de vida. Então, as pessoas precisam saber que existe. Se elas vão conseguir, pode ser uma outra etapa, mas pelo menos saber. Então, eu sou uma levantadora da bandeira, porque eu não falo do transplante não só na clínica de diálise, mas quando a pessoa já vem para mim com uma creatinina bem alterada, que já está ali com 20%, 30%, eu já começo a introduzir, você pode precisar de uma terapia que vai substituir o rim, e uma das terapias, além da hemodiálise, da diálise peritoneal, é o transplante de rim, que pode ser feito até antes de você começar a terapia, antes de você precisar fazer uma hemo ou uma diálise peritoneal. Então, eu sou defensora do transplante, né? Eu respiro isso. Acho que para mim é muito importante que o paciente saiba. Aqui na minha clínica, até os idosos, que a gente sabe que o teto é mais difícil, que a gente tem que avaliar muitas outras questões, todo mundo tem um transplante na boca, sabe que existe o transplante. Então, até antes de a gente falar só exatamente sobre o pós-transplante, até vale a pena. Todo mundo que está fazendo diálise tem direito de ser avaliado para uma possível transplante, certo? Certo. As pessoas, existe até em RDC, que é a lei, né, que nos regulamenta, é a regulamentação das clínicas de diálise, que esse paciente que começa a diálise, ele precisa ele tem um teto, um time, para ser encaminhado, orientado a respeito do transplante. É claro que existem pessoas que recusam, ou que mesmo aquela pessoa que não tem teto, mas se ela deseja ser avaliada, ela precisa primeiro saber que existe o transplante, isso é obrigatório do nefrologista que está acompanhando. A clínica de hemodiálise, ela tem que expor essa alternativa de tratamento. Se a pessoa recusa, ou se ela, mesmo o nefrologista sabendo que é uma pessoa com muitos problemas e ela deseja ser avaliada, ela tem que ser encaminhada, sim, para ser avaliada até 3 meses de início de diálise.
Então, esse é o time para que a pessoa, né? Porque o nefrologista organize a vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa começa a hemodiálise muito fraco, com muitos problemas, está muito debilitado, e isso precisa de um time para recuperar, e ok. Mas essa pessoa precisa, nesse tempo aí, dar tempo para que ela seja encaminhada. Legal. Pessoal, tem um monte de gente fazendo perguntas. Coloque as perguntas no balãozinho, que mais tarde a gente responde. Aqui nos comentários depois fica ruim da gente poder voltar. Então, coloque as perguntas lá no balãozinho. Ellen, para aquele paciente que está lá fazendo diálise ou está lá em tratamento conservador, mas já no estágio 5, então já uma função bem mais avançada, quase iniciando terapia dialítica, o que você fala para ela entender o pós-transplante? O que ela pode esperar de um pós-transplante, de modo geral? Sem ainda definir doador vivo, falecido, tudo mais. Mas o que ela pode esperar e qual que é a ideia do transplante? Por que uma pessoa que está lá fazendo diálise, ela deveria fazer o transplante? O que o transplante, a princípio, traria de benefício para a população geral? Koga, nas minhas consultas, antes de eu começar a diálise, até pedir o acesso para o paciente, dependendo do TANCOF ou da fístula, eu sempre falo das etapas que eu falo do transplante. Então, eu falo assim, olha, a gente agora está num período em que você está perdendo a função renal, em que a gente tem as alternativas de tratamento. Então, você vai precisar vencer algumas etapas para poder aguentar fazer uma cirurgia com segurança, que é aquele preparatório para o transplante. Depois dos primeiros 3 meses do transplante, você vai casar comigo. Eu falo exatamente isso. Você vai casar comigo, que a gente vai se ver, a gente vai ter meu contato, a gente vai dividir as situações e eu vou te dar o suporte e o acolhimento que você precisa. Então, você vai enfrentar inicialmente as complicações cirúrgicas nos primeiros 15 dias, explico um pouco, grosseiramente, não tanto, porque fica enchendo a cabeça do paciente de muita informação, mas explico sobre hematoma, sobre o risco de trombose. Depois que ele vencer isso, vai vencer a questão das infecções mais corriqueiras do transplante, como infecções de urina, CMV, BK vírus, que é ali os primeiros 3 meses. E, em geral, o que eu falo para o paciente, se você venceu bem essa etapa dos 3 meses, após 3 meses que você abriu a camiseta de super-herói e deu conta de avançar comigo, nós vamos estar de mão dada. Você vai ser muito tranquilo no transplante, porque o pós-operatório após 3 meses é um pouco mais tranquilo. A gente vai ter cuidados que exigem do pós-transplante, mas o que eu considero como fase crítica são esses primeiros 3 meses do transplante, que realmente a gente pode ter complicações cirúrgicas, necessidade de biópsia, manejo de imunossupressores, infecções, né? Tudo isso que envolve esses primeiros 3 meses de adaptação aí do transplante. Legal. E isso é extremamente importante as pessoas entenderem, porque algumas vezes eles acham que vamos fazer uma pequena cirurgia, vou fazer uma avaliação, faço uma pequena cirurgia, médio porte, pequeno, médio porte, e aí vou lá e tá tudo bem, resolvi minha vida. E muitas vezes pode ter algumas complicações e a pessoa precisa ter ciência que nesses primeiros meses vai demandar consultas mais frequentes, vai demandar realização de exames, pode reativar alguma infecção, alguma coisa que necessite internar novamente. Então, claro que eu sempre falo também, é preferível você passar liso o primeiro ano, não internar nada, não acontecer nada, seria maravilhoso. Mas pode acontecer isso, e faz parte, e tem que ter ciência disso, né? Então, acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu falo assim, você vai transformar numa Cinderela ou no Cinderelo, brinco assim. Mas nós não temos uma abóbora com a fada madrinha. Nós vamos precisar do processo. Isso demanda tempo, mas a maioria das pessoas vence muito bem. Então tem que ter força no peruca. Isso aí. E é interessante, assim, é importante as pessoas serem avaliadas, porque se tiverem condições, a gente sabe que nosso dado de mortalidade em hemodiálise é muito alta, né? Então, de modo geral, em 5 anos, 40%, 50% de mortalidade. Isso é uma coisa muito alta. E aquele paciente que tiver condições e estiver apto, claro que precisa sempre individualizar, mas de modo geral, eles precisam ser avaliados. E eu particularmente acho que os pacientes jovens, eles merecem e devem ser avaliados com muito carinho. Claro que vão ter gente que vão ter medo, objeções. A gente precisa entender essas objeções
para poder contornar, explicar e trazer as verdadeiras informações para eles, né? Olga, ultimamente eu acho que todo mundo vai muito bem com o transplante, são muito poucos. Eu tenho feito uma gama de pacientes com insuficiência cardíaca que toleram muito bem. É claro que o cardiologista está do nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, liberando. Eu tenho 15 dias que a gente fez um transplante de uma pessoa que tem 72 anos, que foi muito bem, foi embora com 5, 6 dias de transplante, está em casa. Então, eu acho que se bem avaliado, idoso, hoje nós temos um outro perfil de idosos, né? Antigamente a gente achava que uma pessoa de 60, 70 anos era muito idosa. Hoje a gente sabe que 60, 70 anos as pessoas querem sair, viajar, viver a vida, querem uma melhor qualidade de vida, né? Então, eu tenho mudado muito do que eu saí da residência para cá, até para considerar esses diabéticos. E olha, eu vou te falar uma coisa. Antes a gente era bem mais assim, não é aderente na diálise. Hoje a gente senta, leva um papo reto com o paciente e fala assim, meu amigo, a chance de você poder mudar de vida está aqui. Se você não for aderente, você não vai seguir com essa terapia. A diálise, você errou muita coisa, agora você está disposto? Porque até isso a gente tem sido maleável, porque a gente acredita que essa terapia realmente é melhor para o paciente, sabe? É engraçado que eu acho que mudou um pouco, né? Antes, para você fazer o transplante, você tinha que mostrar, comprovar que dá para fazer o transplante. Agora, a tendência é você ter que justificar o porquê não dá. É um pouco diferente a postura agora. As coisas evoluíram muito, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho isso bem bacana. Ellen, existe diferença, de uma maneira geral, entre um transplante doador vivo e um transplante doador falecido? Quais seriam, de uma maneira geral, o que a gente esperaria no pós-transplante de diferença entre uma pessoa que fez um doador vivo, a mesma pessoa, vamos lá, 50 anos, fez um transplante doador vivo e um paciente que fez doador falecido? Qual que seriam as diferenças entre um e o outro? As duas duram a mesma coisa? Tem mais complicação, menos complicação? Qual que seria a diferença entre elas? O doador vivo, ele fica um transplante bem eletivo, então a gente acaba escolhendo o melhor momento para fazer o transplante, a cirurgia. Isso acaba dando uma diferença, porque às vezes o doador falecido, o próprio receptor, ele está um pouco anêmico, foi um mês passado, ele passou mal, ele ficou sem remédio, e isso pode fazer diferença. O fato do órgão do doador vivo sair do doador e imediatamente já ir para o receptor faz grande diferença no tempo de funcionamento, que é o que a gente chama de tempo de isquemia fria. O órgão do doador vivo tem um tempo de isquemia fria muito curto. Então, com isso, o rim tem um funcionamento muito mais rápido. É como se ligar a luz. Eu brinco do on-off com os pacientes. A gente ligou o rim, ligou a luz, o xixi já aparece no ureter, fazendo contração ali no centro cirúrgico, enquanto o doador falecido, por demorar, às vezes, por exames, sala de centro cirúrgico, deslocamento do próprio receptor, que pode estar em outro estado, isso pode implicar em uma função tardia do enxerto, que a gente chama, que é um tempo de funcionamento mais prolongado. Às vezes a gente implanta o rim doador falecido e ele não funciona no dia seguinte. Pode ser que ele leve 1 semana, 2 semanas, a depender 3 semanas ou até 1 mês, em que a gente vai precisar ali ficar seguindo, avaliando para ver se está tudo bem, mas isso é algo esperado de um transplante doador falecido. É claro que existem doadores falecidos que podem funcionar rapidamente e funcionam como se fossem doadores vivos. Mas, na maioria das vezes, uma das coisas que a gente espera por ser um transplante doador falecido é o tempo de funcionamento, que pode ser mais demorado. É o que a gente chama de função tardia do enxerto. Legal. Pessoal, quem tiver dúvida, pessoas que estão colocando aí nos comentários, coloca no balãozinho, meu Deus do céu, coloca no balãozinho. Eu até falo, Koga, quando o paciente chega para fazer transplante doador vivo, doador falecido, 2 coisas que eu friso bastante. O tempo de retirada de sonda, que a sonda é algo que incomoda no pós-operatório bastante. Eles ficam assim, mas não pode tirar, é porque eu não... E aí eles não querem ir no banheiro evacuar porque tá com sonda e aquilo faz o abdômen distender, então vira aquela coisa.
E o fato de falar, olha, se amanhã a gente chegar com a máquina de diálise e precisar fazer diálise no pós-operatório imediato, não se assuste que não deu certo. Isso faz parte do processo. O rim não funcionar imediatamente, a gente precisar de um suporte de diálise, é comum e isso não é insucesso da terapia. Isso, ótimo. Isso também é extremamente importante as pessoas saberem que mesmo que transplanta nos primeiros momentos, primeiros dias, pode ser necessário fazer a terapia dialítica, né, para poder controlar o excesso de líquido e tudo mais. Welly, aproveitando que você falando aí do doador vivo, doador falecido, uma das perguntas muito frequentes é a questão da creatina. Pô, eu transplantei, mas minha creatinina continua 1,8. E isso está muito relacionado com a característica do doador. Comenta um pouquinho para isso, quais são os fatores que, teoricamente, poderiam fazer essa creatinina que o cara colocou, e muitas vezes ele fala, pô, eu quero uma creatina normal, de 1, menos que 1. E por que muitas vezes pode acontecer de não chegar nesse valor? O que poderia interferir numa creatinina um pouco mais alta? E o que isso representaria? Quando a creatinina não atinge um valor, né, que a gente considera como normal, até pelos valores de referência dos laboratórios, que a gente chama de uma função insatisfatória do enxerto, estão relacionadas a algumas causas. Principalmente, inicialmente, doador, né? Geralmente, eu sou muito clara disso com o doador, assim. Eu não comento detalhes do doador, mas meus receptores, eles sabem que às vezes é um doador mais velho, é um doador mais novo, dependendo da causa mortes do doador, de quanto o doador já tinha de creatinina previamente, de como o doador foi cuidado. Isso eu estou falando do falecido, né? Que aí implica muito, porque o doador vivo, a gente pega o melhor doador, a melhor creatinina, e ainda pode acontecer da creatinina não cair, né? Da creatinina não ser a creatinina perfeita, ideal. Mas o doador falecido está mais relacionado com isso. O receptor que tem um transplante do doador falecido, que esse doador falecido ele for um pouco mais velho, que ele já tiver uma creatinina mais alta, ou que houveram complicações. Às vezes, no intraoperatório, houve um sangramento muito exacerbado, a pressão do receptor ficou baixa, ele evoluiu com alguma complicação cirúrgica, isso pode implicar numa creatinina mais alta no pós-operatório. O rim ser menor do que o doador. Eu vi alguém comentando, eu peguei um rim de mulher, e, né, às vezes um homem, que é muito grande, que pega o rim de uma doadora, que é um pouco pequena. Isso pode acontecer por questão de desproporção. Às vezes, até momentaneamente, com o tempo, o rim vicaria um pouquinho e acaba hiperfiltrando e a creatinina caindo mais um pouco. Mas está muito mais relacionado com as questões do doador, com o tempo de isquemia fria, isso também influencia. Se for um tempo de isquemia fria muito elevado, mais que 24 horas, o rim viajou, igual aqui a gente pega às vezes rim de Rondônia, pega rins do Nordeste e do Norte, às vezes até chegar a fazer o cross, implantar, o receptor estava fora, então isso também influencia. E até no tipo de imunossupressão, que às vezes se a gente usar um doador que é sensibilizado, em que um receptor que é sensibilizado, que a gente precisa usar um tacrolimo um pouco mais alto, e é um rim que já é um rim mais frágil, mais marginal, a gente também tem uma creatinina um pouquinho mais alta, que às vezes não é adequada. O importante dessa creatinina não ser a creatinina do valor de referência normal é que o seu nefrologista, você entenda que aquilo faz parte do seu rim, não é algo que possa ser modificável. Então, isso eu falo para meus pacientes. Eu investigo sua creatinina não caiu, eu faço um ultrassom Doppler, eu faço uma biópsia, eu manejo melhor seu imunossupressor, eu procuro causas que possam estar levando aquela creatinina mais alta. Se nada disso for encontrado, a gente só observa essa creatinina, que pode ser que o rim, apesar de ser avaliado, ser um rim bom, o doador, o jeito que foi manejado, o intraoperatório e as condições do pós-operatório imediato desse receptor possam levar a uma creatinina mais alta. Legal. Isso aí é extremamente importante. Então, o que a Ellen chegou e falou tudo. Então, resumindo, a característica do doador é extremamente importante. Então, o tempo de isquemia fria.
Aqui é o tempo fora do corpo do doador. Então, tirou o órgão do doador. Quanto mais tempo, principalmente acima de 24 horas, aumenta o risco de você ter uma creatina mais alta. Um doador mais idoso, 60 anos, diferente de um cara de 30 anos. O doador já era mais velho com uma pressão alta, é diferente de um doador de 20 anos, motoboy, que teve morte encefálica e não tinha problema nenhum. Depois da cirurgia, teve complicações, durou mais tempo de cirurgia, teve sangramento, não teve. Tudo isso são fatores que vão levar a sua creatina a ser mais baixa, mais alta. E, além disso, a questão dos imunossupressores, que também influenciam. O tacrolimus, assim como a ciclosporina, podem influenciar na creatinina também. Isso aí é até interessante falar uma coisa, Ellen. Você falou da questão dos imunossupressores, e muito no início do transplante, logo que a gente faz a cirurgia, a gente faz uma carga mais alta de imunossupressores, quer seja doses altas de corticoide, timoglobulina em alguns casos, doses mais altas, mais baixas, depende do protocolo de cada instituição, utilização de tacrolimus, ciclosporina, microfenolato. E o que é essa carga de imunossupressão? Abaixa mais a imunidade. Eu queria que você explicasse por que a gente faz isso e quais as complicações da gente chegar e fazer essa carga de imunossupressor. O que representa isso? Dá mais infecção, menos infecção? E isso está relacionado com o citomegalovírus, não? Então, eu brinco aqui com meus pacientes, eu falo, olha, você vai entrar agora no mundo que é o mundo do lado de cá da vida, né? Falo para ele assim, você vai ganhar um tiro de canhão, você aguenta firme, depois a gente vai diminuir essa carga de imunossupressor e a gente vai achar uma dose em que você vai conviver bem com o seu transplante e vai pegar menos infecção. E esse manejo não tem uma fórmula. Eu vou precisar te conhecer, eu vou te conhecendo e te vendo muitas vezes e a gente vai testando, diminuindo, aumentando, de acordo com o que for necessário. Inicialmente, como a gente tem um rim, principalmente o rim, que é um rim doador falecido, ou se for um doador vivo que não é idêntico, porque quando o rim é idêntico, né, o doador e o receptor são irmãos, que tem o mesmo HLA, que é aquele código genético, a gente pode usar menos imunossupressores. Geralmente a gente usa bem menos imunossupressores, e aí o risco de infecção é menor. Mas se não houver isso, e a maioria dos transplantes não são assim, a gente precisa garantir no início, que é o primeiro contato do rim de um desconhecido dentro do corpo do receptor, a gente precisa garantir que aquilo ali não vai virar uma rejeição muito incontrolável, que vai perder o rim rapidamente. Então, mesmo tendo o mesmo tipo sanguíneo, existem outras questões imunológicas que podem fazer rejeição nos primeiros dias pós-transplante. Então, a gente tem que fazer uma terapia de indução, que no intraoperatório, na hora que termina de costurar a artéria e a veia do paciente, o anestesista já está rodando o remédio na veia para garantir. E no pós-op, eu faço logo após estubar aqui, eu já começo a tomar os imunossupressores. Tem serviços que até fazem antes de entrar na cirurgia, né? Aqui a gente faz no pós-op imediato, estubou, pode beber água, pode tomar imunossupressor, e é necessário que a gente garanta que esse período seja um período que vai estar seguro para aquele rim ali. Então, a gente faz um cálculo e faz uma avaliação, por exemplo. É um receptor jovem. Jovem rejeita mais do que idoso. É um receptor negro. Negro rejeita mais do que caucasiano. Teve uma TIF, que é esse tempo de isquemia fria, que é o tempo que o órgão sai do doador para ser implantado no receptor, muito elevado. Então, vai precisar de uma imunossupressão que garanta mais, porque aquilo ali pode desencadear mais rejeição. E outras coisas, se o receptor ele é sensibilizado, aquele painel que já foi comentado aqui em outras lives, que é quando o receptor ele teve contato com transfusão de sangue, se for mulher que teve neném, e tem um painel, uma facilidade para rejeitar, né, que é a sensibilização, a gente também tem que fazer mais imunossupressor. E com isso, no pós-op, principalmente pós-operatório, nos primeiros 3 meses, a gente tem mais risco elevado de
infecções por citomegalovírus, reativação de polioma vírus, a gente pode ter infecção urinária, dependendo pode ter pneumonia, pneumocistose e outras infecções. Eu tive paciente já que tinha uma feridinha muito discretinha no pé diabético, que a gente não deu muita moral no pré-op, e no pós-operatório, abriu uma feridona no pé diabético. Então, isso pode acontecer. São os ônus que a gente paga, porque assim, nada é de graça, né? Por ter um transplante, por fazer essa terapia. E para que essa terapia dê certo, esses primeiros 3 meses são críticos para o receptor. Legal. Não existe almoço grátis, né? Então, não existe almoço grátis. Me fala uma coisa, qual a estratégia que vocês fazem, que você recomenda para aquele paciente, então, acabou de transplantar, tomou essa carga de remédios para baixar a imunidade, para que o corpo dele, os anticorpos, ele não ataquem o rim que ele acabou de receber, esse rim de uma outra pessoa. E aí ele fez esses imunossupressores, e a imunidade está muito baixa. Você acabou de ressaltar o risco de CMV, polioma, infecções, tanto infecção pulmonar, infecção urinária. Quais estratégias e quais hábitos você recomenda a esses pacientes para tentar minimizar o risco de infecção? O que você recomenda? Dá antibiótico profilático? Não sai de casa? Fica preso? Pode sair? Não usa máscara? O que você recomenda para esses pacientes? Então, para algumas pneumonias e infecção de urina, o protocolo de muitos serviços do Brasil e até fora é o uso de um remédio chamado Bactrim, né? Que aí a gente usa, por exemplo, o Hospital do Rim, eles usam por muito tempo, às vezes nem tiram o Bactrim para o resto da vida. Aqui no nosso serviço a gente usa por 6 meses, toma todo dia à noite um comprimidinho na hora de dormir, para evitar que esse período de 6 meses é o período mais crítico de infecção pulmonar por um tipo de protozoário e de infecção de urina. Evita muitas vezes infecção de urina. O citomegalovírus, a gente fica vigiando por 3 meses fazendo exames. Aqui no meu serviço, a gente colhe um exame chamado PCR para citomegalovírus. Antes a gente ia colher o antigenemia, mas agora a gente está fazendo PCR. Esse PCR a gente fica ali vigiando, dependendo, a gente tem um valor aqui no meu serviço, 3 a 3.500 cópias. Se passar disso, mesmo que a pessoa esteja assintomática, a gente faz um tratamento que a gente chama de pré-emptivo, né? A pessoa tem uma infecção ativa, mas ela não tem sintoma. Isso é uma pesquisa. O polioma vírus também, a gente faz uma pesquisa aqui em Brasília, a gente tem um protocolo de no primeiro mês fazer, depois 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. Se positivar, a gente vai fazendo mais encurtado. Um PCR para o polioma vírus também no sangue. E o transplantado renal, nos primeiros 3 meses, ele vem em consultas muito frequentes. Ele coleta exame toda semana e ele passa em consulta toda semana. Às vezes ele passa 2 vezes por semana para vigiar isso mesmo. Aumento de creatinina, infecção, complicação, outras que podem surgir. Inclusive até diabetes, manejo de hipertensão, dislipidemia, que é aumento do colesterol, né? Legal. Até é interessante você falar, como que é o protocolo de acompanhamento pós-transplante? De quanto tempo você vê para esse paciente estar preparado? É uma vez por semana, 2, todo dia? Quanto tempo? A cada mês vai mudando? Como é que vocês fazem aí? Nos primeiros 3 meses, a gente faz 1 vez por semana. O paciente coleta exame e vem, e é orientado, se tiver qualquer alteração vir na emergência, a emergência dos hospitais, elas estão todas conectadas com a nefrologia vem, a reavalia, orienta a avaliação da emergência. Então, semanalmente, ele colhe exame. Então, ele recebeu alta, ele já sai com o ambulatório marcado, e aí ele passa também com a enfermagem e com a equipe médica. Que aí a enfermagem vai poder avaliar a aderência, como que estão os medicamentos, fazer uma cartela daquilo ali. O paciente às vezes tem dificuldade, são muitos nomes, são muitos remédios, então a enfermagem dá um apoio nisso. Se a gente precisa também, fica com o apoio da psicologia, a psicologia fica bem alerta, porque é um período de muito medo, muita tensão, muito medo, né?
Assistente social ajuda bastante em pacientes que têm TFD, que necessitam de auxílio, que necessitam de afastamento, para a gente poder fazer a melhor forma de afastamento de trabalho, de benefícios. E a gente fica vendo semanalmente até 3 meses. Depois dos 3 meses, eu costumo começar a espaçar 15 dias, depois 21, e depois fica mensal até 1 ano. A partir de 1 ano, de 2 em 2 meses, e a partir de 2 anos, de 3 em 3 meses. Eu não gosto de espaçar mais. Tem paciente que fica, agora a guia para medicação de alto custo, que aqui a gente chama de LME, é de 6 em 6 meses. Eu não posso vir de 6 em 6 meses, senão eu acho que você tem que vir de 3 em 3 meses. A gente avalia, porque se começar a vir uma alteração de creatinina, alguma outra complicação, a gente pega mais rápido, né? Então, aqui eu sou um pouquinho mais protetora, né, nessa questão de até 3 meses que ficarem fora do serviço. Legal. Até uma pessoa comentou aqui, acho que não sei se deve conhecer você ou não, mas a questão do trabalho multiprofissional, né? A enfermagem, farmacêutico, assistente social. É engraçado que, assim, a Ellen falando, parece simples, mas é extremamente complexo o transplante. Tudo tem que estar trabalhando em harmonia. Uma UTI com médicos, equipe de enfermagem muito bem treinada, orientada, cirurgiões urológicos, uma equipe de laboratório que colhe exames rápido. Hã? Não entendi. Anestésio. Anestesista. Então, tudo, imunogenético, tudo tem que estar fluindo muito bem. E no pós-operatório, a equipe multiprofissional muito bem alinhada. Psicólogo, quantos não entram com depressão? Porque o corticoide, muitas vezes, pode piorar a parte emocional, ansiedade, depressão, diabetes, medicamentos, são muitos medicamentos, muitos pacientes muito simples, confundem pra caramba os medicamentos. Então, a equipe multiprofissional é extremamente importante, tem que estar extremamente alinhada, senão não dá. E é impressionante quando estou vendo aqui como as pessoas gostam de você, Ellen. As pessoas adoram você. Olha, eu vou falar para você que você tem muito fãs. E aí eu quero até perguntar uma coisa para você. Como é que faz com os medicamentos? Porque você é uma mulher linha dura. O que você orienta? Como que você orienta? Pode tomar mais ou menos? Você dá uma tolerância de quantos minutos? Como é que é esses imunossupressores? É em jejum? Não é em jejum? Esqueceu? Como que você fala para a questão dos medicamentos? Porque é extremamente importante eles manterem isso de uma maneira extremamente regrada e sagrada, né? Koga, a maioria dos pacientes, quando recebem alta, a primeira consulta, eu viro e faço o questionário. Qual que é o nome dos remédios que você está tomando? Todos, Koga, a maioria viram, olham para o acompanhante e falam: você trouxe a receita? Quais são mesmos? Ela que sabe, ela que anota. Eu falei: não, eu não aceito. Na próxima consulta, você pode falar errado, mas eu quero que você saiba falar tacrolimo, micofenolato e prednisona. Eu já faço. Por quê? O transplante de rim é para te devolver para uma vida ativa. Daqui 1 ano, esse paciente ele vai estar viajando, trabalhando, tocando a vida dele, e às vezes não vai ter aquele acompanhante para ficar dando um remédio na boca dele. O paciente renal crônico dialítico, ele está acostumado a ser cuidado. A clínica de hemodiálise cuida, a esposa, o filho ou o esposo cuida. O transplante, eu faço questão de frisar que é preciso ter autonomia, que é preciso entender o tratamento, mesmo que seja um idoso, e que a gente fala: não, o senhor vai entender, saber dos seus remédios, para o senhor poder, pelo menos, entender o que estão te dando. Não é aquilo: ele me dá aqui um bolo, não sei nem o que é. Explico isso aí e eu sou um pouquinho liadora. E eu falo: olha, se não tomar, vamos embora arrancar esse rim e jogar no lixo, porque não vai dar certo, porque vai dar errado, a gente vai precisar biopsiar e vai virar aquela confusão. Então, eu pego muito nisso, porque o sucesso do tratamento tá nisso aí, a longevidade do rim, tá? Eu não oriento esquecimentos, errou, fica demorando alguns minutos, porque isso te facilita a ser mal aderente, porque uma vez que você atrasa meia hora, aí daqui a pouco você atrasa 1 hora, não deu nada, você vai indo, 1 hora você pula um período de tomar. Principalmente adolescentes, que é o que eu mais tenho dificuldade de ter a aderência comigo, porque
é um tipo de paciente em que a gente consegue no primeiro ano, que a mãe está muito em cima, eles vão melhorando, vão crescendo, vão para a escola, vão para a faculdade, e muitas vezes a gente perde isso aí com a aderência. Então, eu sou um pouquinho protetora e sou um pouco chata também. Muitas vezes os pacientes falam assim, doutora, meu remédio acabou, já teve um monte, final de semana, domingo. Doutora, acabei de ver aqui que eu só tenho comprimido de agora, o que é que eu faço? Ai, Koga, mas aí escuta. Escuta, ela só, olha, você quer perder seu rim, vai aquela ladainha. Mas a gente acaba vendo que um ajuda o outro, um empresta para o outro, mas é preciso ter muita responsabilidade, porque do mesmo jeito que você é responsável em não faltar a diálise que você precisa, os remédios são muito importantes, a gente não pode atrasar. No início, a gente faz uma questão do jejum, porque é o primeiro momento, a gente está ali ajustando. Só, Koga, que uma coisa até que eu aprendi com o doutor Hélio, a respeito de o que é ideal, o que é real e o que é execuível, sabe? O ideal dos livros é que cada remédio seja tomado em um horário, mas pensa bem, imunossupressores, antihipertensivos, remédio para o colesterol, antibiótico, insulina, eu quero meu paciente de volta para a vida. Então, eu ajusto os remédios e os remédios são monitorados por níveis. Então, o que eu faço? Eu ajusto os remédios e eu junto os imunossupressores, tacrolimus e micofenolato, eu faço tomar junto, mas é claro que eu peço para ou 40, 50 minutos antes de refeição, antes ou depois, e eu vou dosando os níveis ali para ajustar para aquele paciente. Porque eu penso o seguinte, se fosse comigo, eu tomando remédio de hora em hora o dia todo, isso não ia funcionar. E essas pessoas, elas querem ir para a praia, ir para um restaurante, viver com suas famílias, voltar a trabalhar. Então, nós médicos, nós precisamos entender isso aí e ajustar. É para isso que existe o nosso conhecimento, para que a gente possa ajustar os medicamentos com uma vida ativa. Se for um idoso que fica só na cama, não faz sentido, né? Nem ele transplantar. Mas se for alguém que vai voltar para a vida, e a maioria volta, ficam dispostos, vai fazer atividade física, vai abrir um negócio. Então, você precisa ajustar aquilo ali para ele manter no tratamento, senão aquilo ali vai se perder, né? Tem um monte de coisa que eu quero perguntar para você aqui. Me fala uma coisa. A gente sabe que como a ideia é fazer o paciente voltar para sua funcionalidade, para sua vida. Ele pode tudo? O que você não permite ao paciente fazer? O que você fala assim, isso aqui não pode? O que você não permite ou você permite tudo com moderação? Como é que é a sua linha? Tem algo que pontualmente você fala assim, não pode? Então, bebida alcoólica, eu sou um pouco enfática em não exagerar, principalmente uma taça de vinho, comemorações como Natal, Ano Novo, aniversário, que isso ajuda na socialização. Mas eu sou um pouco enfática para não perder a linha, porque ninguém sabe o que acontece com o imunossupressor junto com bebida alcoólica, não tem esse tipo de teste. As pessoas bebem, elas esquecem de beber remédio, vira uma confusão que a gente não sabe a interação. Eu sou um pouco chata com animal de estimação em excesso, né? Agora eu já fui pior, agora eu sou um pouco melhor, mas eu bato muito na tecla, assim, eu tive um paciente que fez uma neurocripto porque ele fazia parto de vaca no segundo mês do transplante, aí assim, foi para fazenda e ele mexia com todos os bichos, depois ele voltou com uma neurocripto que foi super difícil de tratar. Então, esse tipo de muito excessivo com animal, eu também sou um pouquinho, eu oriento bastante. Eu já fui mais linha dura com gravidez. Hoje eu não sou mais. Assim, a gente já tem algumas pacientes que mudaram a imunossupressão e a gente preparou para engravidar, mas eu já fui um pouco mais linha dura, que é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, com a maturidade, com o tratamento, né? E deixar de tomar remédio eu não admito de jeito nenhum. É porque eu esqueci, você não tem desculpa. Isso aí eu não... Ô, Eli, comenta aqui da gravidez. Isso é uma dúvida muito comum. A gente sabe que alguns dos medicamentos imunossupressores precisam ser trocados, alguns antibióticos, alguns medicamentos são proibidos. A gravidez
de uma maneira sucinta. Tem um monte de coisa que eu quero te perguntar ainda para você. Tem um monte de pergunta aqui que não vai dar tempo de responder tudo. Mas gravidez aumenta risco de perder o enxerto? Dá malformação? É só na mulher? Homem também tem que mudar remédio? Comenta um pouquinho, que isso aí é muito comum, porque muitas mulheres jovens têm esse sonho da vida. E é o motivo da vida. E a vida dela ser mãe não é simplesmente adotar, ela quer gestar, querem ter a gestação. E aí, o que você orienta elas? Depois que eu fui mãe, que eu entendi mais isso, viu? Que eu entendi o amor, realmente a gente se sente completa quando a gente tem filho. E eu me sinto assim, eu quero meus pacientes, eu quero tentar o máximo de melhor qualidade de vida para os pacientes. Mas realmente a gravidez, acho que eu bato um papo, viu, Koga? Os pacientes que a gente prepara para a gravidez, a gente chama o marido, muitas vezes a gente pode chamar a mãe ou o pai, faz ali uma reunião e a gente conversa. Tem risco de perder enxerto, sim. Tem risco de precisar fazer diálise durante a gravidez. Já teve situação que fez diálise durante a gravidez, depois que ganhou o neném conseguiu recuperar um pouco, mas o rim ficou bem debilitado, com uma creatinina bem mais alta. Tem risco de perder o neném. Tem risco do neném ficar mal formado. É uma gravidez de altíssimo risco. Não dá para ser aquela gravidez de posto de saúde. Vai ser uma gravidez com obstetra, especialista em alto risco. Porque não é qualquer obstetra, porque é uma renal crônica, transplantada, em uso de imunossupressor, hipertensa, muitas vezes, que vai engravidar. Os antihipertensivos têm que ser mudados. Então, pensou em engravidar, vai ter que bater um papo com o seu nefrologista. Como que está a função do seu enxerto? Como que é você como uma saúde em geral? Com diabetes, hipertensão, colesterol, idade. Isso aí tudo tem que ser posto em mesa. E quando for engravidar, a gente tem que trocar os imunossupressores antes, no mínimo 3 meses. Por quê? Porque o micofenolato não é compatível com a gravidez, faz malformação fetal. Inclusive para homem, em menor proporção, mas para homem também. Então, muitos pacientes, às vezes, eles falam assim, minha esposa está grávida. Eu falo, nossa, está em uso de micofenolato. Já tive alguns, mas os nenéns, graças a Deus, nasceram bem. Mas isso existe o risco. A gente precisa colocar isso para o paciente, para o homem. E para a mulher é incompatível, tem que ser trocado. Então, a gente troca o micofenolato por azatioprina, tem risco de rejeitar. Eu tive 2 rejeições, que aí eu tive que biopsiar. Aí a mulher só ficou pronta para engravidar 8 meses depois, porque a gente trocou, rejeitou no primeiro mês, biopsiou, pulsou, aí ficou ajustando, aí ficou anêmica, aí ficou hipertensa, aí melhorou, tive que trocar o enalapril. Então, tudo isso tem. Mas não é impossível, não é algo que, assim, a gente fala assim, é contraindicado, não dá nunca. Não dá, mas tem que pensar que você vai comprar um risco e que pode haver consequências com isso aí. Legal. Isso aí, então, os medicamentos, micofenolato, precisa ser suspenso, Bactrim, enalapril, captopril, losartana, todos esses danas. O everolimo, cirulimos, muitas vezes remédio de colesterol, estatina também não é interessante. Então, não é simples, mas, de novo, acho que tudo é conversado, tudo é pesado, tudo tem que ser orientado nos riscos e nos benefícios, porque ser pai, ser mãe é maravilhoso. E uma coisa que eu sempre falo, você está preparado para ser pai e mãe, na minha opinião, a hora que você aceita o filho, independente do que vier. Se ele vier com síndrome de Down, mal formado, e você está preparado para acolher ele com todo o amor e tudo que você pode, então você está preparado para ser pai, para ser mãe. Se você quer ser pai, para ser mãe, só quando o bebê é bonitinho, bem formado, tudo perfeito, e você só quer dessa forma, então você não está preparado, você precisa repensar. Então, essa é uma coisa que eu penso muito. Você quer ser, muitas coisas você não controla. Então, isso é muito importante. Ellen, mais um ponto que eu quero que você, de modo sucinto. Uma das complicações que a gente vê no pós-transplante, no decorrer dos tempos, anos, meses e anos, são problemas cardiovasculares, infarto, derrame, problema vascular, diabetes, problemas de infecção.
e problemas oncológicos. Eu coloquei tudo num bolo, porque senão não vai dar tempo. Mas o que você pode falar um pouquinho sobre isso? São problemas cardiovasculares, infecção, você já comentou, sobre diabetes, que alguns medicamentos podem associar a isso, e câncer. Cardiovascular é o que mais a gente percebe, que o paciente renal crônico ele já tem muito problema cardiovascular, então ele pode agravar isso aí. É uma coisa que eu persigo, que eu estou muito batendo na tecla, Koga, é a questão de ganho de peso, porque a vida melhora, os remédios dão fome, e muitas vezes o que a gente tem notado? Um ganho de 10, 15 quilos no primeiro ano. Tudo bem que é um paciente que sai de uma desnutrição, de uma condição que ele está com muito sofrimento. Então, esse ganho de peso facilita ele ter colesterol alto, ter diabetes pós-transplante. Então, no primeiro mês aqui, a gente pega no pé, a dieta é igual de diabetes, mesmo que a pessoa não tenha diabetes, tudo integral, adoçante, com menos gordura, desnatado, isso a gente pega no pé. Agora a gente tem pegado muito no pé em relação à atividade física, alimentação saudável. Você tem que pensar que você está tendo a chance de restartar seu computador. É uma mudança que você tem que fazer de mindset. Eu vou mudar minha alimentação, eu vou fazer atividade física por causa do risco cardiovascular. A gente pesquisa risco cardiovascular de pacientes com mais de 50 anos ou com muito tempo de diabetes, né, anualmente. Os pacientes fazem eco, avaliação no cardiologista, ou se eles estiverem com sintoma. Em questão de câncer, a gente avalia os pacientes. Em geral, o transplante não... os cânceres da idade, a gente pesquisa igual a população geral. Então, uma vez por ano, que é o que eu faço com meus pacientes, gineco com avaliação ginecológica, mamografia, ultrassom transvaginal, homem com questão de próstata. Idoso, a gente faz colonoscopia a cada 2 anos, né, para os pacientes que conseguem fazer colonoscopia. E se tiver algum fator de risco, como é tabagista, tem história de tabagismo prévio, aí a gente fica mais ligado em relação ao pulmão ou à bexiga. O transplante é muito ligado a câncer de pele. Então, o que mais tem comprovado, assim, que é ligado à imunossupressão são os cânceres de pele. Então, sou bem enfática em relação ao sol. Se vai para a praia, chapéu, bloqueador, fica debaixo de barraca e se cuida mesmo no dia a dia, né? Porque todo lugar tem muita incidência solar. E em relação aos cânceres relacionados, como HPV na mulher, então ela tem que ficar ali olhando bastante, isso aí. Mas em si, assim, por exemplo, câncer de mama não aumenta a incidência com transplante. É igual à incidência da população geral, câncer de tireoide. Esses dias eu fiz um diagnóstico de câncer de tireoide na transplantada, mas não tem a ver com a imunossupressão. A gente reduz a imunossupressão quando surge um câncer, dependendo da gravidade do câncer, do que ele está atingindo, a gente até troca a imunossupressão. Se usa micofenolato, a gente usa sirolimo ou everolimo, mais sirolimo agora atualmente. Mas o diagnóstico foi porque eu conheço tanta paciente que ela vinha, ela sentava na minha frente, que ela conversava, eu vi que o pescoço dela estava um pouquinho maior. Eu falei assim, não tá certo seu pescoço. Ela, não, o pescoço sempre foi gordinho. Eu falei, não. Fizemos ultrassom e tava lá. Era um câncer papilífero, tirou, não tinha nenhuma linfonodo. Foi muito bem sucedido, mas porque também você tem um médico que te olha. E a gente mesmo, conhece né? pacientes, né? Legal. O que mais? Tem muita coisa. Não, acho que é isso. Vamos fazer umas perguntas, porque tem tanta coisa, mas eu queria que a gente responder. Vai ficar para uma próxima live, algumas outras. Papum, tá? Uma primeira curiosidade minha aqui. Qual que foi o paciente mais velho que você transplantou? Qual a idade do paciente mais velho? 76 anos. Legal. Tá bem. Perguntaram aqui quanto tempo dura um transplante do doador falecido e doador vivo, de modo geral? De modo geral, 10, 15 anos, de um modo geral, bem em média. Tem muitos que duram muito mais. Doador falecido já tive com 20 anos e doador vivo já vi até com 30 anos. 10, 15 anos, mas o quê? 10 vivo, 15 falecido? Como é que é? Não, vivo mais.
vivo vai mais 20 anos, se for bem cuidado, dependendo direitinho, e um falecido aí 15 anos fica nessa média. Perguntaram aqui como é escolhido o esquema e dose de imunossupressores. Você muda seu esquema é meio padrão, A gente protocolar? fez um protocolo para todo mundo seguir parecido. Se for final de semana, se for feriado, dependendo do que for, a gente fez um protocolo. Aqui, então, geralmente os serviços fazem protocolo de acordo com a experiência dos nefrologistas que estão, né? Então, tem gente que vem da escola, eu vim do Hospital do Rim, então eu tendo a fazer muito mais parecido com as coisas do Hospital do Rim. Tem gente que veio da USP ou veio do Ceará. Então, é assim que é escolhido. Mas, em geral, o tacrolimo e o micofenolato são os principais imunossupressores. Legal. Tem algum modo de reduzir a face de lua cheia por conta do corticoide? O modo é reduzindo o corticoide. Não tem jeito. Ali dos primeiros 3 meses você fica com uma bochechinha, a cara de bolachinha mesmo. O rim doado pode vir com perda de proteína? Pode vir. A gente já teve um rim que veio de um doador que tinha membranosa, que a gente descobriu depois, mas a doença não evoluiu. Que legal. Precisava de fatores do receptor. Mas pode ter um pouco de perda de proteína, né? E isso acaba acontecendo, é importante acompanhar, né? Essas infecções servem tanto para o receptor quanto para o doador? Não, o doador não tem motivo de fazer infecção porque o doador não vai ter imunidade reduzida com remédios, né? O doador vai ser uma pessoa que vai precisar se cuidar mais porque tem um rim único. Quanto tempo de recuperação para o doador e para o receptor depois da cirurgia, né? Se for um doador por vídeo, aqui a gente tem feito muito por videolaparoscopia, né? Então, o doador, em 15 dias, o doador já está ótimo, dirigindo, fazendo tudo, atividade física. Em 2 dias vai embora. Se for uma cirurgia aberta, que é a nefrectomia aberta, ele demora mais um pouquinho, vai embora em 3 dias aqui no nosso serviço e está liberado para as atividades 30 dias depois. Em geral, em 1 semana, o doador está bem, relativamente bem, com dores muito mínimas, alimentando, andando. Só que pela lei ele fica afastado 30 dias do trabalho. Agora, o receptor, se for doador vivo aqui no nosso serviço e foi tudo bem, a gente dá alta com 4, 5 dias no máximo. Agora, se for doador falecido, só depois que o rim funcionar. Em média, o meu aqui, como eu não tenho uma TIF muito alta, é 7 dias. CMV após o uso de Valganciclovir por 2 meses zerou. Mas depois de 1 mês voltou. Por quê? Pode voltar essas infecções por citomegalovírus? Pode voltar. Depende do seu status sorológico. Se for você é um receptor negativo e o seu doador foi positivo. Depende da imunossupressão que você está usando. Se, às vezes, por que está voltando CMV? Porque você está muito imunossuprimido. Porque você falou que zerou o PCR, então foi bem tratado. Mas essa sua imunossupressão às vezes está tão forte, ou você tratou uma rejeição, isso pode voltar. Às vezes, seu nefrologista vai ter que avaliar, trocar sua imunossupressão. A creatinina alta, que não baixa, faz diferença no pós-transplante? Tem diferença um paciente que conseguiu baixar mais a creatinina daquele outro que acabou ficando um pouco mais alto? Tem, porque aí isso garante a longevidade do seu rim. Então, esse rim aí, ele pode durar menos por ter uma creatinina mais alta. Aí vai ter que entender o porquê dessa creatinina mais alta. Tá. Perguntaram aqui, relação sexual, como fica o pós-transplante? A gente orienta a relação sexual após 30 dias de transplante, né? Quando pós-operatório imediato. E a gente orienta uma relação sexual protegida, em usar preservativo, né? Principalmente se for jovem que não tem um parceiro tão fixo ali. Mesmo os casados, a gente ainda orienta pelo risco mesmo de infecção nesse período, né? De doença sexualmente transmissível. E lembrar que a fertilidade pode melhorar, pode voltar e isso aumenta o risco de gravidez. Então tem gente que fala, nunca engravidei mesmo, agora pode engravidar. Eu tô com uma transplantada que ela fez 1 mês ontem, hoje ela falou, doutora, eu menstruei. Eu falei, opa, já é o sinal que aí você já tá voltando aí, seu hormônio normal e pode engravidar da agora pra frente.
Ó, boa pergunta aqui. Imunossupressor para portador de HIV. Então, o paciente HIV positivo e recebeu um rim. Muda? Tem feito os mesmos esquemas de imunossupressores, porque os esquemas de TARV, né, de tratamento dos HIVs atualmente mudou muito, não tem muito inibidor de protease mais. Se tiver inibidor de proteases, que é esses indinarvis da vida, a gente tem que mudar. Mas a gente geralmente conversa com o infectologista. Mas hoje está muito esquema de lamivudina, dolutegravir, e isso não faz interação com os imunossupressores. Nós temos 2 no serviço que estão muito bem. Perguntaram aqui, o que é rejeição? Rejeição é quando as células do rim das suas células do seu corpo atacam o rim que você recebeu. Então, o seu corpo é preparado para rejeitar, expulsar tudo que não é igual ao seu DNA. Então, quando você tem um rim e isso não está igual, e seus remédios estão em dose baixa, as células do seu próprio corpo podem destruir aquele rim. Isso é uma rejeição. Legal. Ellen, a última, que eu acho que eu quero fechar essa aqui, daí você finaliza com os últimos comentários. Perguntar assim, médica maravilhosa, onde ela atende? Fala aí onde você atende e como que as pessoas que quiserem saber acompanhar com você podem fazer. Eu atendo na clínica, né, na Nafroclínicas, que é a nossa clínica aqui em Brasília. Quem quiser seguir aí meu Instagram, vai estar aparecendo aí no meu Instagram. E pelo SUS eu atendo no Instituto de Cardiologia, Distrito Federal, que se você for regulado para atender pelo SUS, no caso pré-transplante, pós-transplante, se você fez o transplante em outro lugar, morar aqui perto de Brasília e quiser acompanhar, é possível também, eu atendo lá. Obrigada. Ela atende em Brasília, pessoal. E assim, quem não segue ela, siga ela. E Ellen, eu também, como já falei para Camila na última vez, você deveria falar mais, expor mais, que você tem um baita de conhecimento e você pode ajudar. Ó, de novo, você gosta de falar. A gente chega aqui com 90, bateu 100 pessoas. Quantas vezes você junta numa sala de aula 100 pessoas para parar para te ouvir por 1 hora? Você não junta, cara. Não, você não junta. Então você tem uma baita de uma capacidade de ajudar. Você também tem que contribuir. E eu reforço com você também a sua obrigação de ajudar outras pessoas, não só o que você trabalha, que isso é maravilhoso, mas você pode contribuir muito mais. Para quantas perguntas aqui, que a princípio simples, mas que você pode contribuir, quantas pessoas aqui te adoram, te admiram e você pode influenciar essas pessoas. Ellen, fala as últimas mensagens para as pessoas aí, para o que você sugere, o que você dá de conselho para as pessoas que querem fazer o transplante, que estão com medo, estão com indecisão, e os que já transplantaram, né? Primeiro eu quero agradecer aqui essa oportunidade de conversar com você. Uma que eu mato a saudade de conversar com você, né? Que a gente fica nessa vida louca, não tem nem tempo de se ligar e conversar. E outra de oportunidade de conhecer pessoas me conhecerem, né? E falar de uma coisa que eu amo nesse mês de setembro, em que a gente enfatiza muito a doação. Eu sou uma defensora, eu amo o transplante. Outro dia eu estava falando assim, se eu ganhar na loteria e eu não precisar mais trabalhar, né, precisar de dinheiro, eu quero continuar acompanhando meus pacientes transplantados, porque aquilo eu acompanho porque eu gosto, porque me faz bem. E você que tem uma perda de função renal, que está aí para entrar em diálise ou que já está em diálise, assim, você precisa saber que existe o transplante. Precisa saber que o transplante é bom para o renal crônico, né? Outro dia aqui me falaram uma coisa assim que me chateou, mas assim, ao mesmo tempo me fez pensar e fez pensar que isso eu posso ainda tornar muito mais diferente. Me falaram assim, quando você atende um paciente, você fica falando que ele pode transplantar, você vende ilusão para o paciente. Eu falei, não vendo ilusão, eu vivo isso. Eu vejo o paciente transplantando e mudando de vida. Eu vejo idoso andando. Tinha um paciente que veio para transplantar para a gente cadeira de rodas. Ele tinha uma neuropatia urêmica. Depois que ele transplantou, melhorou a anemia, ele tinha uma resistência à eritropoetina, que a anemia não saía, a hemoglobina não saía de 7. Ele andou, outra vida. Se você olhasse para ele, ele é outra pessoa.
porque as pessoas não podem ter oportunidade de melhorar a qualidade de vida, viver melhor. Então, eu sou muito defensora dos transplantes. E eu quero muito que as pessoas também saibam que para ter transplante é preciso ter doação. É preciso tirar esse mito. O SUS, para isso, é maravilhoso. O SUS é maravilhoso. Mas o sistema de transplante é muito certinho, é auditável, pode ser conferido. Então, as pessoas têm que abrir a cabeça para doar órgãos, para ajudar as outras pessoas. Legal. Isso aí eu acho que é extremamente importante, sabe? Eu vi um comentário aqui, falou assim, uma pessoa falou assim, eu não quero transplantar. Eu acho assim, as pessoas têm o livre-arbítrio, cada um pode decidir o que bem entende da sua vida. O importante é basear as suas decisões com informações corretas, saber tudo que você tem de benefício, todos os seus riscos, não é isento de risco. Pode não dar tão certo quanto para outra pessoa, pode complicar muito mais, mas você se basear sua decisão em informações corretas. A princípio, os benefícios são muito maiores que os malefícios. Mas cada um tem a sua decisão e busque informações. É importante todo mundo ter o direito de transplantar, ser avaliado para isso, avaliar se tem indicação, não tem indicação, tem contraindicação, onde o risco seria maior, mas basear nisso e conscientizar a doação, acho que isso é extremamente importante. Ellen, obrigado novamente pelo seu tempo, obrigado por tudo. E gosto muito de você, fico muito feliz do seu sucesso. Espero que você continue ajudando, influenciando cada vez mais pessoas e trazendo tantos fãs aqui que adoram você, que adoram o seu trabalho e que ficam extremamente honrados de ter você como médica. Parabéns, viu? Isso mostra a pessoa maravilhosa que você é. Obrigado por essa noite, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a todos. Boa noite, então. Tudo de bom. Um beijo. Tchau, Ellen. Obrigado. Tchau, tchau.